A gente está entrando nas próximas semanas, agora, no período do segundo selo, conforme descrito no livro do Apocalipse, referente ao segundo cavaleiro, né, guerra. Vai ser um período novamente de testes e desafios ao nosso ser e à nossa alma. Existem algumas considerações que podem ser feitas em relação a como que a cúpula do poder político e econômico do mundo, né, que são adversários da humanidade, como que será que eles vão agir para tentar direcionar a sociedade humana como um todo a um determinado rumo, a um determinado caminho? O que será que vai ser feito de maneira a tentar nos influenciar, né, e provavelmente vai conseguir influenciar em grande parte da população que não está atenta a isso. Para a gente pensar nesse raciocínio, a gente usa a comparação de como que será que se tratam, né, como que será que a gente trata meros animais, né? Então esse raciocínio é útil, né? Eu vou fazer a ressalva aqui que mesmo os animais não deveriam ser tratados dessa maneira, mas como que se tratam meros animais numa situação, por exemplo, de conflito, de agressividade entre eles, né, de guerra, digamos assim? O que que você faz? Você os desarma, simplesmente, né? Você corta o bico, corta as garras, corta os chifres, arranca os dentes, se for o caso. Você desarma os meros animais, né? Você não trata a situação com uma maior consideração, com uma maior profundidade. E provavelmente isso vai ser feito de alguma maneira, né? Desarmando-se as pessoas e a população, sob a justificativa de se solucionar os conflitos, né? E com isso, na verdade, a população vai ficar mais dependente de uma fonte externa de poder, né? Porque um desarmamento total de todo mundo nunca haverá, né? Então, esse é um raciocínio válido, né? Esse é um caminho que provavelmente será tomado aí de busca de desarmamento da população para torná-los mais indefesos, né? E dependentes de uma fonte externa de poder. Falando em fonte externa de poder, provavelmente também as nações ficarão mais submetidas a uma fonte externa de decisão e de poder, enfim, político, na justificativa, de novo, de se solucionar dessa maneira os conflitos. Tá? Tudo sempre na justificativa. Porque essa dependência, dependendo de quem está no comando, né, dessa fonte externa de poder, detentora de poder de todo mundo, né, a situação pode caminhar de um jeito muito perigoso, né? Muito difícil, enfim, muito delicado. Tem que se ter consideração em relação a isso. Eu vou fazer uma outra colocação aqui em relação a como que a gente deveria fazer ou deve fazer para buscar a solução de conflitos reais e que existem, sabe? A gente não pode perder a consideração por si, a consideração pelo outro e na busca da compreensão, né, do diálogo, né, da negociação, da diplomacia, né, de saber entender a si mesmo e ao outro, buscando a solução de conflitos, esse é o ponto correto de se buscar uma resolução de algum conflito ou de alguma situação. Essa é a maneira correta, né? Mas isso, acredito eu que vai ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Isso não vai ser feito, né? Isso não vai ser buscado, porque eles têm uma agenda, digamos assim, né? Um plano a ser seguido. Então, o que eles vão buscar realmente é essa maneira mais vil, assim, mais nociva para o ser humano e que não vai parecer tão ruim aos desavisados, né? Mas que é uma maneira assim muito ruim, né? Eu imagino que também vai ser já fomentada uma aproximação entre os diferentes povos do mundo, né? Mas uma aproximação mais falsa e superficial, negando-se a identidade, negando-se a essência, né? Negando-se o âmago pertencente a cada ser humano, a cada ser, a cada povo, a cada diferente povo. E não é dessa forma com a qual a gente se relaciona de uma forma verdadeira entre os povos. Então, essa negação da essência
que eu suponho que venha a ocorrer, não vai ser também algo bom, tá? Mas também na justificativa de que, né, anulando-se, digamos assim, as diferenças, negando-se a identidade, as diferenças de cada um consiga se resolver, isso na prática, né, deve ter o efeito um pouco ao contrário, tá? Muitas dessas colocações que eu estou fazendo aqui são raciocínios, né, aplicáveis a tudo que aconteceu nesses últimos anos, né, referentes ao primeiro selo do livro do Apocalipse. Então, é válido esse raciocínio, tá? Eu desejo a todos, né, que lidem, vivam, né, vivenciem, experienciem e atravessem, enfrentem esse momento, essa situação da melhor maneira possível para todos, né? Para si mesmos também.